Nesse momento, eu convidar os irmãos, vamos colocar ajoelhado a orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, somos-te muito gratos, Senhor Deus, pela essa semana que o Senhor preparou até o presente momento para cada um de nós. Pai, neste momento te pedimos, Senhor Deus, venha perdoar nossas falhas, nosso pecado. Eu tenho certeza que é muito na tua santa presença. Mas sabemos que temos um Pai de amor, de misericórdia, sempre está de braços abertos para nos perdoar e para nos acolher. Senhor Deus, obrigado por o Senhor ter nos acompanhado com a presença do teu Santo Espírito a cada um que aqui se chegou. Temos certeza, Senhor Deus, que até aqui o poder do Espírito Santo tem nos movido e que nós possamos, querido Pai, cada dia sentir o desejo de estar em contato contigo através do estudo da tua santa palavra. Fique com cada um que aqui se chegou, Pai, cada irmão, cada irmã, visita se estiver no nosso meio, que possa sentir bem, querido Deus, e que possa voltar mais vezes para louvar e honrar o teu santo nome, que só a ti é digno de honra. Seja também, ó Pai, que os enfermos, aonde se encontram nesse momento, eles possam sentir abraçado por ti, querido Pai, alivia a dor de cada um deles. Pai querido, nesse momento eu te peço uma bênção muito especial pelo meu irmão. A perca do filho, querido Pai. Só o Senhor sabe que vai no coração dele, da esposa dele, dos irmãos. Pai querido, ajude eles, consola o Pai, e que eles possam ler e entender o teu plano de salvação que o Senhor tenha também na vida de cada um deles. Fica com o demais do nosso familiar onde se encontra. A cada um aonde esteja nesse momento, querido Pai. Que possa também ter o desejo em seu coração de estar na tua casa de oração enquanto esse tempo é o tempo da graça. Essas bênçãos nós te pedimos, desde já nos agradecemos. É em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Ó Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Ó Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus.
Boa noite. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus e Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos por estarmos aqui na sua santa casa. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E pedimos a presença do teu Santo Espírito ao abrir a tua palavra. Peço também uma bênção especial sobre cada um que até aqui chegou, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de mandar um abraço também aos nossos internautas que nos assistem. E o sermão de hoje é confiança em Deus. Nós vivemos num mundo difícil, né? Cada vez as coisas estão piorando, né? A gente não pode nem ligar a televisão, o rádio, é só coisa ruim, jornal. Então, eu nem gosto de assistir. Porque é só tragédia, né? Só violência, morte. Isso, a gente confia em Deus, mas nos deixa preocupados, né? Porque a gente sabe, né, que nesse mundo, infelizmente, nesse mundo as coisas não vão melhorar, né? A gente vê as profecias se cumprindo e sabe que muitas coisas ainda estão por vir, mas também sabemos que com Deus não há o que temer, né? Com Deus a vitória é garantida. E a Bíblia, Deus nos deixou a Bíblia como um manual e ela nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram por problemas, por aflições e que venceram. E um dos exemplos é o exemplo de Davi, que nós vamos ver hoje. Nós sabemos que Davi ele foi muito abençoado por Deus, né? Deus ele entregou o gigante Golias nas mãos de Davi, né? Davi foi ungido, rei de Israel. Mas Davi também ele passou por muitos problemas. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 13. O Salmo 13, ele foi escrito na época em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Salmo 13, no versículo 1. Diz assim: Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Então aqui, pelo jeito de Davi está falando, né, esse salmo ele é uma oração de Davi, dá para perceber o sofrimento que ele está passando, né? Dá para ver que ele está aflito, que ele está angustiado, que ele está passando por algum problema. A gente não vai ler, mas no versículo 1 e 2, Davi aqui ele clama 4 vezes a Deus. Até quando? E Davi ele estava passando por um problema e ele estava julgando ali, achando que Deus o tinha abandonado. E essa mesma pergunta, até quando, Senhor? Também é a mesma pergunta que hoje em dia muitas pessoas angustiadas fazem também, né? Muitas pessoas que passam dificuldades, elas também perguntam, né? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Pode ser por uma doença grave, em caso de morte, né? De problemas financeiros. Mas imagino que não há angústia maior do que julgar que Deus tenha se esquecido de nós, né? Que Deus tenha nos abandonado, né? Esses dias eu vi no Facebook uma mãe que perdeu 2 filhos num acidente postar assim: Deus não existe, porque se Deus existisse, Deus não estaria fazendo isso comigo. A gente, né? Cada um passa por problemas, cada um enfrenta de uma forma, né? Mas imagino que essa mãe estava sentindo, né? Para colocar uma coisa dessas, né? E daí Davi completa aqui: por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Mas aí eu pergunto: será que Deus ele se esconde de nós? Será que ele nos abandona? Com certeza não, né? Agora eu convido os irmãos a abrir as Bíblias em Romanos 8.
Nós vamos ler do versículo 31 ao 39. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, né? Que promessa maravilhosa. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Mas imaginem, se Deus ele foi capaz de dar o seu filho, seu único filho, para nos resgatar, para nos salvar, Ele não iria nos abandonar nesse momento, né? Tantas coisas Deus tem feito por nós a cada dia. Ele não iria nos abandonar nesse momento. Mas na verdade é outra. Somos nós que abandonamos a Deus. Deus, Ele sempre está aqui do nosso lado, mas muitas vezes nós deixamos Deus de lado, né? Nós buscamos as outras coisas, as coisas do mundo, e deixamos de ter Deus como prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, que às vezes é mais gostoso do que fazer a vontade de Deus. E Deus ele nos deu o livre-arbítrio, mas às vezes, como consequências de decisões erradas, nós somos vítimas de problemas e acabamos muitas vezes colocando a culpa em Deus ainda, né? Às vezes é mais fácil colocar a culpa em Deus ou nos outros do que assumir os nossos próprios erros. Aqui, Davi, ele estava decepcionado com Deus, né? Ele colocou a culpa nas circunstâncias que ele estava sofrendo ali, de perseguição, de ter que fugir. Ele colocou a culpa na possível demora de Deus ajudar ele. Mas nós sabemos que, naquela época, né, Davi ele já tinha sido ungido rei de Israel. E se ele foi ungido por Deus, o que será que ele estava com medo, né? Ele não tinha o que temer. Mas também, se ele já era ungido, por que será que ele estava passando por tudo isso, né? Tantos problemas, tantas lutas. Tendo que largar tudo, fugir com seus soldados, né? E, às vezes, nós, né, a cada dia também passamos por muitas lutas. E, às vezes, essas perguntas, elas podem se passar pela nossa mente também, né? Se a gente procura estar na igreja sempre, procura fazer as coisas certas, né? Procura guardar os mandamentos de Deus e procura ser fiel também nos dízimos, nas ofertas, né? Às vezes a gente vê pessoas que estão lá no mundo, às vezes se vê assim, estão tão bem, né? E a gente que procura fazer a coisa certa passa por tantos problemas, né? Às vezes essas perguntas se passam pela nossa cabeça também, né? E há uma profunda tristeza quando isso acontece, né? Porque nós ficamos decepcionados com Deus e conosco mesmo. Então vamos voltar agora para o Salmo 13, no versículo 5.
Diz assim: eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Aqui, apesar dos problemas que Davi estava passando, ele nos dá um grande exemplo de perseverança na sua confiança em Deus. Não nas obras humanas, mas na graça salvadora de Deus. Diante de tantos problemas, aqui Davi termina o salmo, né, a oração dele, confessando a sua confiança em Deus. Davi, ele se sentia triste internamente, mas no fundo da sua alma, ele sabia que ele poderia se alegrar por causa da salvação em Deus. Essa também é uma decisão nossa. Jesus, Deus nos fala, né, através da Bíblia, que nós teremos aflições, né, que passaremos por problemas, mas além desses problemas, a gente tem muita coisa boa, né, que a gente vive. Daí é a nossa escolha, né? Aí vem o livre-arbítrio, ou escolher enfrentar essas dificuldades, esses problemas e vencer ao lado de Deus, né, ao lado de Cristo, ou nos entregamos aos problemas, né, e vivemos na tristeza, né, longe de Deus. Mas uma coisa, nós sabemos que nada se compara com o que Deus tem preparado para nós, né? Porque aqui nessa vida, como eu já falei, a gente sabe que não vai melhorar, mas aqui são só 70, 80 anos, mas o que Deus tem preparado para nós, né, é uma eternidade, e que a nossa mente tão pequena não consegue nem imaginar o que Deus tem preparado para nós. A vontade de Deus é que sejamos felizes, né? Deus, ele jamais, né, ele fez o homem perfeito, fez o paraíso, o jardim do Éden, tudo. Jamais ele quer que nós vivamos tristes, né? Mas Deus, ele nos pede nos deixa as leis ali, nos deixa os 10 mandamentos, nos deixa a forma certa de viver, né, para que possamos viver melhor. Então, o Salmo 13, no versículo 6 agora. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Aqui, Davi, apesar dos problemas dele, ele também continuava louvando a Deus, né? Ali, firme, do lado de Deus, enfrentando e sempre louvando o nome de Deus. No fundo da sua alma, havia uma esperança incansável e uma fé inabalável por tudo o que Deus havia feito no passado. E nós também, né, se a gente for de olhar, eu vejo pela minha vida, né, o jeito que era e o jeito que as coisas vão se encaminhando a partir do momento que você conhece, que você procura fazer a vontade de Deus. As coisas vão melhorando. Então, só a gente olhar para o passado, né? A cada vez a gente enfrenta problemas, mas a cada vez as coisas vão melhorando. E nós devemos ser assim, como Davi. Embora tenhamos problemas, devemos louvar sempre o nome de Deus e não deixar nos abalar por nada, nem nos afastar do amor de Deus. Deus, ele está no comando da nossa vida, como já falei, né? E com Deus, a vitória é certa. Eu vou ler um trecho do livro da escritora Ellen White, no livro Testemunhos Seletos 3, na página 443. Diz assim: ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, como eu já falei, né, o que Deus tem feito na nossa vida, nós nunca devemos nos esquecer. Podemos passar por lutas, podemos passar por problemas, por dificuldades, mas sabemos que Deus está sempre conosco, né? E que Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. Sabemos que essa vida aqui é passageira, né? Pouco tempo, Jesus está voltando e a gente vai com Ele, né, para o céu.
Vamos passar por problemas, mas como vimos, Davi passou e venceu, né? E tantos outros, né? Que passaram aqui por essa terra, né? Que tiveram suas lutas, suas dificuldades, que nem se comparam o que a gente passa com o que eles passaram, né? E eles venceram. Então, com Deus nós vamos vencer também. Até Jesus, quando ele esteve aqui, né? Tudo que Jesus passou, e Jesus ali, né? Fiel a Deus, né? E venceu tudo sem merecer, né? Porque ele não tinha pecado, né? Tudo por nós. Mas temos a certeza que vamos vencer com Deus. Como vimos lá em Romanos 8, nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Basta nós querermos, né? Basta nós buscarmos. Agora vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, 13. Mas quem ficar firme até o fim, será salvo. Amém. Então vamos continuar confiando na graça de Deus, com fé, e aconteça o que acontecer, vamos encher o nosso coração triste de alegria, vamos vencer os obstáculos e aguardar a vinda de Cristo Jesus, né? Que falta só um pouquinho, né? Nós sabemos que Ele já está voltando. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, te agradecemos, Senhor, pelos imensos cuidados na nossa vida, Senhor. Te agradecemos por mais um dia de vida. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. E pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor, para que, diante dos problemas, diante dos obstáculos que encontramos na nossa vida, para nunca nos afastarmos de Ti, Senhor. E assim como Davi teve seus problemas e venceu, nós também, Senhor, possamos estar preparados para quando o Senhor voltar. Pedimos uma bênção especial sobre cada um que até aqui chegou, Senhor. Continua conosco, nos dê um bom restante de semana na Tua companhia, Senhor. Também nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Amém.